né? Então, assim, hoje eu sou grata, eu nunca... Quando eu saí de lá, eu fiquei com muita dó, porque, assim, era algo que eu não queria, mas era necessário, né? E aí hoje eu tinha 16 anos lá, então eu casei com 19, então eu acho que com 20 por aí eu já saí de lá, 19 anos já saí de lá. Porque eu casei, passou acho que 4 meses já engravidei. E aí então foi um negócio muito rápido, né? E ali eu fiquei ali na Gorete esse tempo, fiquei com o Enzo. E ali não trabalhei mais, fiquei só cuidando dele. Quando eu engravidei depois de novo do Davi. Quando eu engravidei do Davi, eu falei, agora apertou, porque eu não tô trabalhando. Vou fazer o quê? Bombom pra vender. Aí eu lembro que eu morava ali no Tijuca. E as formas, antigamente, não é igual às formas de hoje de chocolate. As formas de chocolate são de 3. Uhum. E era só uma de acetato. Então você tinha que fazer o quê? Colocar um chocolate, gelar. Aí você tinha que colocar outra camada de chocolate pra ela não ficar fina. Porque se você colocasse o recheio, ela quebrava tudo. Então você tinha que colocar várias camadas. E aquilo lá, eu acho que eu fiquei uma semana pra nunca mais querer mexer com chocolate. Porque era uma sujeira, mas uma sujeira com chocolate, que misericórdia. Aí, só que nessa época ainda não tinha essas formas igual que tem hoje, né? Aí eu tava assistindo um programa na TV da Band, de receitas. Eu nem sei se hoje ainda passa esse programa. E tava lá ensinando a fazer pão de mel no pote. Achei super interessante. Falei, gente, pão de mel no pote. E fui. E eu falei, gente, eu gostei desse negócio. Aí eu peguei e falei assim pro Ednilson, se eu fizer uns pão de mel, você não leva no serviço pra vender? Ali eu levo. Na época lá, ele podia levar. Aí depois cortaram. Então, assim, eu fazia e ele vendia só ali. E eu tava grávida do Davi. Então, assim, uma rendinha ali que entrava. Não era muito, mas... E nessa época ainda era mais em conta as coisas, né? Então, assim, dava pra ganhar alguma coisinha. Quando o Davi nasceu, depois que ele nasceu, eu ainda fiquei nessa. Só que eu não mexia com muita coisa. Eu fazia assim, um pouquinho dali. Hoje eu quero mexer com chocolate. Ia lá. Passava 5 meses. Hoje eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, eu não tinha aquela coisa de, não, é isso que eu quero, pronto, acabou. Um rumo, né? Eu não tinha. Eu era totalmente perdida nisso. Eu não tinha aquele alvo, foco. Sabe? Aquele foco. Sei. O Davi nasceu e essa antiga patroa minha da Gorete, ela não estava mais lá. E ela estava trabalhando numa outra empresa de lingerie aqui em Campo Grande. E ela falou assim, Rebeca, não, minto, o Davi não tinha nem nascido ainda. Você tá ela pulando falou etapas, assim, eu tô pulando etapa. Meu Deus. Eu tava grávida de 2 meses. Ela foi na minha casa e me procurou. Ela falou assim, Rebeca, eu tô precisando de uma pessoa pra entrar no meu lugar. Ela era gerente dessa loja. E assim, como eu te conheço... Pode falar o nome da loja. É Unilingerie. Sim. Era já outra loja. Era outra loja. Sim. E aí, hoje ela não tem mais aqui em Campo Grande. Aí ela falou assim, eu tô precisando de uma pessoa pra entrar no meu lugar. Porque assim, na verdade ela não tinha mais. Ela não queria mais trabalhar, mas ela precisava de uma pessoa pra treinar. Então ela falou, como eu te conheço, então a única pessoa que eu quero que esteja lá é você. Eu falei assim, Elaine, eu tô grávida. Então assim, a empresa não vai querer me pegar. Com 2 meses de gravidez, pensa, nem adianta. Aí passei a gravidez, o Davi nasceu. Depois de 6 meses, ela entrou em contato comigo de novo. Só que nessa época, era só o Ednilson trabalhando. Então, assim, eu já não estava fazendo mais as coisinhas que eu fazia de confeitaria. Não fazia mais. Só que o negócio começou a apertar. E quando ela veio, eu não pensei em 2 vezes. Eu falei, não, eu vou. E aí ela falou assim, o salário é tanto. Falei pro Ednilson, o Ednilson falou, beleza, então vai, a gente tá precisando. A gente coloca as crianças na escola, meio período, e lá foi combinado assim, que às vezes eu podia ir faltar de manhã pra ficar com as crianças, e aí só à tarde. Então, assim, meio que conciliou o horário. No fim, não conciliou nada, né? Porque como era pra ser gerente de loja você tem que ficar ali. Os donos não eram aqui. Ficava só em São Paulo, então você tinha que ficar ali. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Então, assim, as crianças vinham em casa, almoçava, levava as crianças na escola, depois voltavam. Aí, nessa época, eu fiquei, eu acho que uns 14 meses trabalhando lá.
nessa empresa. Depois não deu certo. A empresa fechou, mandou todo mundo embora. E eu já estava grávida do terceiro filho, do Vitório. Jesus. Caraca! Eu lembro da tia grávida do Vitório. Eu também. Eu não lembro ela grávida Rapaz direito do Davi. Aí eu não tava lembro. grávida do Vitório. Fui mandada embora do serviço com 4 meses de gravidez. Do Vitório. Do Vitório. Do Vitório. Caraca. Aí depois daí, eu tive que entrar na justiça, um monte de coisa aconteceu, né? Porque a empresa simplesmente fechou e não deu mais as caras, né? Sim. Aí nesse período eu fiquei já assim, e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? E eu comecei assim, tinha época, eu não tinha foco. Era época de Páscoa, eu falei assim, vou fazer ovo de Páscoa. Aí fazia ovo de Páscoa. Eu acho que a primeira Páscoa que eu fiz foi 40 ovos. E assim, fiz por fazer, sabe? Na minha cabeça, eu não tinha aquele foco que eu ia dar continuidade naquilo. Nunca fiz curso, nada de confeitaria, nunca, só mesmo YouTube. Eu ia lá, olhava a receita. E, na verdade, assim, eu sempre gostei de cozinha, né? Então, assim, uma coisa foi chamando a outra. Né, por gostar. Não adianta você querer fazer uma coisa, vou fazer pra ver se dá certo, mas você gosta. Se você não gosta, então nem arrisca, porque vai dar caca, né? Então não vai, né? Eu gosto de confeitaria, mas eu gosto só de outra coisa. Não, nem vai. O empreendedorismo hoje, na verdade, ele é um risco. É um risco. Mesmo você fazendo o que você gosta, é um risco. Né? Porque, tipo assim, parece que brotou, gente. Depois dessa pandemia, brotou. Gente abrindo negócio. Que eu vou falar. Foi mesmo. Né? Cada lugar, rua que você passa, é difícil você não ver um comérciozinho, alguma aberto. coisa aberta, assim. E até gente como você que trabalha na trabalha assim, não necessariamente abrir uma porta na frente da casa pra vender alguma coisa, mas trabalha dentro da sua casa mesmo, né? E aí a concorrência ficou bem acirrada. Ficou bem acirrada. Antes disso, Ney, da confeitaria, eu não sei se você chegou a pegar aquela época que eu comecei a vender escondidinho de carne em casa. Né? Cheguei de comprar. Eu comi. Eu acho que o Vitório já tinha nascido já. Mas assim, na minha cabeça, como eu gostava muito de cozinhar comida salgada, eu falei, cara, eu vou pro ramo da comida salgada. Eu falei assim, vou abrir até um restaurante, alguma coisinha. E eu fazia todo sábado escondidinho de carne, divulgava ali mais no WhatsApp, porque eu acho que eu não tinha nem Face nem Instagram. E aí divulgava ali. Então eu fiquei, eu acho que um bom tempinho ali, mexendo com o escondidinho de carne. Aí teve um dia que eu falei assim, vou fazer sobá. Lá em casa, fui e fiz o sobá. Eu lembro também. Né? Era chute, meu povo. Era chute pra tudo quanto é lugar. Era tiroteio pra tudo quanto é lugar. Vai que eu faço um gol. Falei, uma hora alguma coisa cai. Vai que uma hora eu acerto, assim. Lugar, rapaz. Aí veio o Natal. Natal. Falei, e agora? Eu vi o pessoal fazendo panetone. Falei, gente, será que é difícil fazer panetone? Fui lá me arriscar o panetone. Primeira vez, a minha massa ficou de panetone, ficou uma massa de pão. E o panetone não é massa de pão. Não é. E eu achando que tava abafando lá. E eu falei, gente, o Diniz falou assim, tá meio duro esse panetone. Eu falei, então, né? Alguma coisa tava faltando, mas eu não sabia o que era. Cobaia, né? Ele é minha cobaia. Esse aí é minha cobaia. E aí, só que assim, era época de Páscoa, eu ia lá e fazia ovo de Páscoa. Era Natal, eu fazia ovo. Uma vez ainda você falou pra mim, eu não sei se você lembra. Você falou assim pra mim, Rebeca, sabe o que tá faltando? Você ter um foco em relação a definir o que você quer. Porque quando é Páscoa, você faz ovo. Quando é Natal, você faz chocotone. E o restante? Tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais, tem namorado e tal, e tal. Então, assim, você não pode ficar só na Páscoa. E aí, você veio a Páscoa, acabou o dinheiro, e aí o restante? O que você vai fazer? Eu lembro disso até hoje que você falou. E aí, depois disso, foi que eu fiz a Páscoa, né? Nessa primeira Páscoa, eu tinha feito 40 ovos. Na segunda Páscoa, foi quando começou a pandemia. 2020, começou a pandemia. Quando começou a pandemia, e aí eu já fiquei naquela, né? E agora? Será que eu vou mexer com chocolate, mexer com essas coisas? Eu falei, ai, gente, será? Aí eu peguei e falei assim, olha, falei pro Ednilson, eu acho que eu vou fazer um ovo, vou arriscar, né, nessa pandemia pra ver o que vai. Só que eu já fiquei com o pé atrás. Por quê? A pandemia começou e aí muitas coisas começou a fechar, né? Eu falei, gente, eu não vou vender nada. Mas teve um dia que eu peguei e falei assim, não vou vender nada, eu fui dormir. Eu falei, Deus,
o Senhor vai me abençoar. Eu já sou abençoada, Assim, mas amém. o Senhor vai abrir as portas, porque você sabe, o Ednilson nessa época já não estava mais trabalhando na Financial, ele estava desempregado. Então aí eu fiquei assim, eu já sou abençoada e eu sei que o Senhor vai abrir as portas, não vai ser a pandemia que vai fazer eu parar.